caberia arbitragem em cláusulas exorbitantes? A gente volta à questão da arbitrabilidade, né? E, em princípio, a primeira resposta, não cabe, mas depende. Depende do núcleo do litígio. Muitas vezes a controvérsia se refere a questões de fato, não propriamente a questões de competência discricionária, por exemplo. E daí então a gente vai vendo toda a complexidade do processo, do fenômeno da administração pública numa arbitragem. Porque rigorosamente o que não pode ser objeto de arbitragem é o exercício de competência estatal privativa tipicamente pública, subordinada àquela vocação privativa do Estado que somente pode ser avaliada pelo Poder Judiciário. Agora, questões de outra ordem podem ser arbitradas e vamos supor um exemplo prático. Você tem uma alteração de um contrato, alteração unilateral de um contrato, exercitando a administração pública, portanto, uma competência tipicamente anômala, mas que se funda num pressuposto de fato que é impugnado pelo particular. O particular, então, questiona a existência do motivo ou afirma a existência de um erro de fato da administração pública. E, nesse caso, não existe propriamente obstáculo à arbitrabilidade do litígio. Não existe sob um certo ângulo, uma vinculação da decisão administrativa à existência de um certo fato ou de um certo pressuposto. Portanto, você vai ter uma questão que é tipicamente de fato, aí saber se de fato ocorreu o motivo invocado pela administração pública e não existe nenhum impedimento à arbitragem. Portanto, acho que é possível, em certas hipóteses, a arbitragem mesmo envolvendo a questão de cláusulas exorbitantes. O que fica muito claro, por exemplo, também é o problema das sanções, que você tem uma problemática de cláusula exorbitante, a competência da administração pública para unilateralmente impor sanção ao particular, pode envolver uma controvérsia que normalmente envolve fato e, como tal, não há um direito indisponível de cunho não patrimonial. Existe uma questão de saber se o particular executou bem ou não o contrato, se ele infringiu suas obrigações, etc. E, portanto, acho que é perfeitamente arbitrável o tema. Eu concordo com o professor. Eu acho que, mesmo sendo cláusula exorbitante, existe espaço sim para arbitragem. Daria outro exemplo de rescisão unilateral da administração quando houvesse um inadimplemento do contratado por alguma questão de fato. Seria também submissível à arbitragem, porque não depende de uma avaliação discricionária da administração. Ou aconteceu o fato, ou o contrato foi descumprido ou não foi para gerar a rescisão, né? Então, o inadimplemento e a rescisão por inadimplemento. Então, eu acho que também é um caso.